O que acontece quando nós escondemos os nossos sentimentos? Acontece algo ou não? Bora lá para mais uma aula falando sobre autoestima, mais uma aula vamos continuar falando sobre relacionamento, autoestima e cura emocional. Meu nome é Jaqueline Pinto, sou psicóloga e estou aqui juntinho de você, passando também por grandes desafios. Por isso que a gente nós formamos uma comunidade de mulheres aqui. Bem, na sua opinião, quando a gente esconde, a gente guarda um sentimento, algo pode acontecer? Deixa aqui. Bora lá. Já se inscreveu, já curtiu? Quero muito agradecer os compartilhamentos. Gente, muito obrigada. Mulher, muito obrigada. Você que está compartilhando, você que está curtindo, deixando um comentário. Muita gratidão. Porque se a gente depender do YouTube, a nossa visualização, nosso alcance é muito menor. Então, agora, quando a gente se une, né, como mulheres assim que vão ensinar outras mulheres, aí tudo flui mais fácil, o nosso alcance fica maior. Então, eu quero te pedir para deixar sempre um comentário aqui, né, uma complementação dessa aula, tá bom? Não é novidade para ninguém dizer que mulher fala muito. Amiga, eu acho tão engraçado, eu já contei isso pra vocês, eu acho. Que teve um dia, eu tava de férias, mas eu tava tão cansada, que eu falei com a minha mãe, pessoal, olha, eu vou no parquinho com a minha filha e eu não quero conversar com ninguém. Ô, dó. Amiga, eu sentei, eu falei assim, vou levar um livro, porque aí eu vou ficar totalmente concentrada no livro, vai ser um momento meu, vai ser um momento da minha filha, e eu não quero ouvir ninguém, não quero falar com ninguém. Já aconteceu assim com você ficar nesse momento? Eu tenho esse momento várias vezes. Eu gosto de ficar sozinha. Aí, amiga, eu sentei na esperança de ficar sozinha, e de repente uma senhora senta do meu lado, né? Tinha vários bancos, mas ela sentou do meu lado e começou falando, né, sobre o relacionamento dela com ela mesma, que não estava bom, que ela estava doente, que ela estava acontecendo isso, aquilo, outro. Ela foi se abrindo, amiga. Eu não falei nada. Aí eu não aguentei, né? Eu falei assim, não, deixa eu ajudar essa mulher, trazendo uma palavra de orientação, escutando ela e tal. Mas assim, fila de banco, amiga, em qualquer lugar a gente começa a conversar. Mas aí que tá a questão que eu quero trazer para você. Nós falamos muito? Sim, nós falamos bastante. Falamos muitas palavras, né? Cerca de 5, 10 mil palavras, né? Por dia ou por hora, sei lá como é que é. Deve ser por dia, né? Esqueci. A gente fala muito, sim, cientificamente comprovado que a nossa comunicação é uma comunicação verbal bem abundante. Agora, a gente fala de forma clara? A sua comunicação, quando você tá com o sentimento aqui no peito, você fala de forma clara o que você está sentindo e o que aconteceu, qual fato que aconteceu que desencadeou aquele sentimento e também os pensamentos que você tem tido. Você consegue ser mais prática, mais clara, mais objetiva, mais organizada na fala? Na sua comunicação, na sua mensagem? Ou você começa falando uma coisa, depois você lembra da outra, aí você lembra da outra, aí você não lembra mais do que começou essa conversa. Então a conversa fica vagando assim. É assim que tem sido a sua conversa, a sua comunicação, a sua mensagem? Ou não? A sua mensagem é pontual. Outra coisa, você fala com muitas pessoas, né? A gente fala lá na fila do banco, a gente fala quando a gente está esperando no consultório médico, a gente fala lá dentro do transporte público, a gente fala com a amiga, a gente fala muito com a amiga, a gente fala demais com a amiga. Mas a gente está falando com a pessoa certa? Você está falando com a pessoa que você tem que falar? Ou você está desabafando com um monte de gente, mas aquela pessoa que você tem que conversar, você não conversa? Última pergunta. O silêncio, mulher, ele
ele é o melhor, ele é sempre o melhor caminho? Sempre. Sempre o melhor caminho. Ah, Jaque, olha, para não discutir eu fico calada. Olha, Jaque, para não decepcionar eu fico calada. Ah, Jaque, para não ser mal interpretada eu fico calada. Ah, Jaque, para me defender eu fico calada. Ah, Jaque, para eu ter que expressar, para a pessoa saber que eu tô chateada, eu fico calada. O silêncio é sempre uma alternativa. É sempre uma alternativa. Então, amiga, essa forma de não expressar, seja não expressar para a pessoa certa, não expressar de um modo objetivo, não expressar, né, sempre estar lá em silêncio, isso pode acontecer de você entrar naquela situação que é muito complicada, que é daquela mulher que engole sapo. Tá vendo? Ah, eu não falo, eu falo com todo mundo, mas eu não falo com quem eu deveria falar. Eu não falo com aquela mulher daquele trabalho. Eu não falo com aquela moça, com aquela mulher da minha igreja. Ah, eu não falo com o meu marido. Não, eu deveria falar isso com minha filha, mas eu falo para todo mundo. Mas eu não falo para minha filha. Então, esse engolir sapo, eu já fiz vários vídeos aqui, ele traz sintoma físico. Gente, em mim, quando eu dou uma travada na fala, quando eu não falo, quando eu não expresso meu sentimento, quando eu nem sei o que eu tô sentindo, mas eu, né, tá lá tudo bagunçado dentro de mim, é dor de cabeça. Então, às vezes, mulher, você tá com dor de cabeça. Às vezes, você tá com problema na pele. Às vezes, você tá com coceira na pele. Aí você fala, gente, mas a coceira vai e vem, tô usando tantos cremes, a coceira vai e vem. Às vezes, aquela dor no estômago, né? Aquela dor assim que você fala assim, gente, em determinada hora essa dor aparece. Em determinado lugar essa dor aparece. Ou, engraçado, quando eu começo a engolir sapo, aqui, ó, meu estômago começa assim, começa a ficar queimando. Ou às vezes pode ir no intestino. Mulher, prisão de ventre. Às vezes a prisão de ventre é um sintoma da prisão, né, que prende a boca para não falar. Aí prende a boca para não falar e prende lá embaixo, né? Ou então a ansiedade pode gerar ali diarreia, né, intestino solto. Aí você pode pensar, gente, eu tô com virose, é muita virose. Não. Às vezes é um sintoma psicológico, né, somatizado no seu corpo. Então, sintoma físico, o sintoma psicológico é que aquela ansiedade, até mesmo dependendo da situação, pode gerar um estresse. Então, a ansiedade principalmente, ou até mesmo o medo, né? Eu já atendi mulheres que falam assim, já que eu tô com muito medo de ser mandada embora. Aí eu falei assim, você já conversou, né, com pessoas ali que pode mostrar ali o panorama da empresa, já conversou com alguém, já falou da sua insegurança? Ah, não. Então pode gerar medo. Então são, de novo, físicos, psicológicos e relacionais. Então eu queria falar desse relacional, indicando mais a questão do casamento. Mulher, eu sempre falo com vocês, e as minhas alunas também, elas já sabem a respeito da comunicação. A comunicação é uma das bases de um relacionamento. O ser humano, mulher, ele precisa de uma comunicação. É inerente ao ser humano. Ele necessita. A relação, ela vai se fazendo, essa relação vai se fazendo através da comunicação. Então, se a comunicação é uma comunicação omissa dessa mulher que engole sapo, né, dessa mulher que vai para falar, mas nunca encontra espaço para falar, mulher, empodere sua voz. Na relação, a relação vai crescer. Ah, já que não, porque eu vou ser mal interpretada, não, porque a gente já tá brigando muito. Pensa, se organiza, pensa, escreve. Olha, já que a gente fala de que a gente conversa com todo mundo, tá, conversou com todo mundo, mas chega lá, conversa, escreve, olha, eu tô sentindo isso, não gosto daquilo, começa a escrever, que isso vai fluir, mesmo que você não diga tudo que você escreveu, mas a fala sua vai ficar mais organizada, tá bom?
Bem, quero te agradecer por ter chegado até aqui. Te peço um coraçãozinho. E também eu te encorajo a ser minha aluna, já maratonou vários vídeos. Quem sabe esse é o momento que você já está queimando o seu coração, que você fala assim, eu quero mais, eu quero entrar numa jornada. E eu te convido tanto para o programa Serena, que é um programa específico para as mulheres de gestão emocional, é gestão emocional para mulheres, baseado na inteligência emocional e na autocompaixão. E lá você vai gerenciar suas emoções e vai aprender a gerenciar, a conhecer as emoções do outro. Então fica muito mais fácil essa comunicação e muito mais assertiva. Então tem aqui o programa Serena e o programa também Valorize, tá bom? Um beijo para vocês e até a nossa próxima aula.